É, galera, hoje é dia de novidades da DC. A bilheteria do filme do Superman alcançou uma marca muito importante e ultrapassou a bilheteria do Homem de Aço nos Estados Unidos. Isso é extremamente importante e um grande sinal de sucesso do filme. O James Gunn também revelou um dos grandes segredos do filme do Superman, que era aquele monstro em forma de alienígena que aparecia no universo de bolso. James Gunn contou toda a origem dele e como que isso afeta o Lex. E também tem uma notícia envolvendo jogos da DC que, me deixa um pouco preocupado, me deixa preocupado. Mas também tem uma notícia boa, são duas notícias envolvendo jogos. Então, gente, tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo, roda a abertura e vamos lá! E pessoal, eu queria agradecer a todo mundo que virou membro recentemente aqui na Batcaverna. Somos mais de 200 membros que compõem essa Batfamília. Lembrando que nesse final de semana vai ter mais uma live. É a live de sorteio no mês. E o sorteio dessa vez é a caneca do filme do Superman. Para participar do sorteio, você só precisa ser membro ativo aqui no canal. Valeu, gente, esse era o recado que eu queria dar. Agora vamos começar falando sobre as novidades do filme do Superman. Aquele alienígena que aparece no meio do filme, que o James Gunn chamou de Mr. Handsome, ou Senhor Bonitão, desde o início chamou muita atenção, né? Teve muitas teorias de quem que poderia ser ele. A teoria mais absurda era que ele era um marciano branco. O que eu sempre disse aqui que não faria nenhum sentido ter um marciano branco no filme do Superman. Mas bem, o filme saiu, o Mr. Handsome não teve tanta participação assim. E o mistério, né, quanto a esse alienígena ficou no ar. Só que agora o James Gunn revelou por completo essa origem. Bem, o Mr. Handsome é uma espécie de humano que o Lex Luthor estava tentando criar. Então, ele não é alienígena, ele não é do universo de bolso, é algo que o Lex Luthor criou. E uma coisa importante aí que o James Gunn disse é que o Lex Luthor tem sentimentos por esse Mr. Handsome. É como se ele visse o Mr. Handsome como seu próprio filho, já que ele é o único no mundo. E dentro do próprio filme, a gente tem algumas dicas de que o Luthor realmente se importa com o Mr. Handsome. A primeira delas é ali no seu escritório, que tem um pequeno easter egg da foto do Mr. Handsome bem na mesa do Luthor. É uma cena bem rápida que se você piscar, você não vai ver a fotinho dele ali. E é isso, gente. Infelizmente, o Mr. Handsome não é um grande segredo do DCU, não está conectado com o Caçador de Marte. Essa teoria eu nunca acreditei. Agora, eu acreditava na teoria que poderia ser alguma coisa relacionada à Matrix, né? Personagem que aparece nas HQs do Superman pós-crise. Mas também não é. Não tem nenhuma ligação com ninguém. É um personagem criado pelo James Gunn para dar contexto pro Lex Luthor. Talvez no futuro ele possa vir a ser importante, né? Porque tem essa ligação que o próprio James Gunn quis destacar com o Luthor. Mas por enquanto é isso. Não tem nada de especial nele. Mas o visual é maneiro com certeza. Seguindo aqui pro próximo assunto, é a questão da bilheteria do filme do Superman. O Superman nos Estados Unidos alcançou uma bilheteria de 292 milhões. E é bem provável que entre hoje e amanhã alcance 300 milhões de dólares. Mas nessa marca de 292, ele já ultrapassou a bilheteria dos Estados Unidos do Homem de Aço, que foi de 291. E isso garantiu que esse filme do Superman tenha a melhor bilheteria da história do Superman nos Estados Unidos. Isso mostra, né, o quanto que o boca a boca do filme do Superman realmente é impressionante. A bilheteria de estreia do Superman é muito parecido com a bilheteria de estreia do Homem de Aço. Só que ao longo das semanas, né, por conta do fator boca a boca, especialmente nos dias de semana que o Superman sempre consegue 2 ou 3 milhões a mais do que se espera, pouco a pouco ele foi escalando, e em 20 dias ele já superou a bilheteria de toda a run do Homem de Aço. E é sempre bom lembrar, né, que para os estúdios é muito mais negócio ter uma bilheteria maior nos Estados Unidos. A tendência aí é o filme do Superman conseguir chegar a pelo menos 350 milhões de dólares de bilheteria nos Estados Unidos, e é muito difícil qualquer filme nos Estados Unidos com uma bilheteria dessa ser considerado um fracasso, sabe? As previsões que eu falei na segunda seguem mais ou menos as mesmas. Previsão final de bilheteria de 600 a 650, que é uma bilheteria boa, dado o contexto atual dos filmes de super-herói, mas é aquele negócio, é a confiança de que a partir de agora o DCU do James Gunn, principalmente com suas grandes estrelas, seus grandes hitters, Batman, Mulher Maravilha, Superman,
posteriormente Liga da Justiça, vão fazer bilheterias maiores do que esse. E claro que também tem um contexto de olhar para o concorrente, né? Olhar para a Marvel. Se o quarteto fizer menos que o Superman, a Warner vai considerar ainda mais sucesso o filme do Superman. Vejam como é um cenário diferente, por exemplo, do Batman vs Superman. Que eu vejo algumas pessoas comparando, mas no Batman vs Superman fez 870 milhões e foi considerado um fracasso. É que assim, no BVS teve outros fatores mais agravantes. Primeiro que a gente vivia uma época que se fazia mais com filmes de super-herói. Se esperava mais. A expectativa da Warner e daqueles dirigentes que estavam lá naquela época era que os filmes da DC fossem fazer as mesmas coisas que os filmes da Marvel. E acabou não fazendo. E a principal avaliação do porquê não fez foi porque os filmes estavam indo mal de crítica. E que os fãs também não gostavam tanto assim. Mas também tinha um outro motivo para os dirigentes ficarem descontentes, que era a comparação com a Marvel. O Batman vs Superman faz 870. Ok, não é um número ruim, mas daí eles olham para o Guerra Civil e ele fazia mais de 1 bilhão. Quando você vai avaliar se um filme foi bem ou mal, você tem que levar em consideração o contexto da época. É a mesma coisa agora com o Superman. O contexto da época agora está dizendo que 600 não é tão ruim para filme de super-herói. No passado foi. No passado, esses 600 talvez fossem vistos como flop. Mas hoje, dado o que está acontecendo, como está difícil conseguir mais de 600 milhões com qualquer filme de super-herói, olhando principalmente os lançamentos da Marvel, sim, os caras olham com bons olhos. Esse é o ponto. Tem que levar em consideração o contexto. E agora que o Superman tem esse dado aí pra dizer é a maior bilheteria da história de um filme solo do Superman, isso é música pros dirigentes. Os executivos da Warner, principalmente o seu Zaslav, né, que é na teoria a única pessoa que pode dizer não pro James Gunn, ele com certeza tá feliz com o resultado. Agora, será que ele tava esperando mais? Será que ele queria mais? Aí a gente nunca vai saber. Mas o Zaslav, por mais que seja um cara chato, é um cara inteligente também. Ele sabe avaliar o contexto, assim como a gente tá falando aqui. Ele sabe que para voltar para aquela época do bilhão é trabalho árduo. É trabalho de formiguinha, escalar, ganhar confiança, ganhar fã e chegar lá. Não vai ser da noite pro dia. Os dirigentes são malucos das ideias, mas ainda assim eles conseguem ler números. Pelo menos eles sabem fazer isso. E, cara, não tem absolutamente nenhum motivo para desconfiar do sucesso do filme Superman. Um outro assunto que teve na última semana foi a discussão da Ana Nogueira ser a roteirista do filme da Mulher Maravilha. E ficou uma coisa um pouco confusa, assim, de qual que seria a situação do roteiro dos Jovens Titãs. Porque veio uma frase do James Gunn meio que fora de contexto, dizendo que não tinha nenhum script. E aí pegaram no passado uma frase do James Gunn que ele disse que estavam fazendo um script. E ficou parecendo que o James Gunn estava mentindo. Só que também é uma coisa fora de contexto. E o James Gunn esclareceu e eu acho que ficou bem claro, sabe? A Ana Nogueira estava fazendo um roteiro dos Jovens Titãs. Ela entregou alguma coisa, o que eles chamam de draft, um rascunho. Ela, em algum momento, estava trabalhando para finalizar esse roteiro, mas, num determinado momento, o próprio James Gunn pediu para Ana Nogueira interromper o desenvolvimento desse roteiro para focar no da Mulher Maravilha. E aí ela começou a fazer o roteiro da Mulher Maravilha, que segundo ele já tem até algum tempinho. E essa é uma boa notícia para quem quer Mulher Maravilha em 2027. Se ela já tá fazendo o roteiro há algum tempinho, alguma coisa já tá avançada, dá pra terminar esse roteiro até o final do ano, sabe? Agora, eu acho que o mais importante disso tudo que ele falou é a informação de que ele pediu pra ela interromper o desenvolvimento de um roteiro pra fazer da Mulher Maravilha. Eu não acho isso muito a cara do James Gunn, sabe? Ele chegar numa roteirista, ele sendo um cara que é roteirista, e pedir pra ela, não, para de fazer isso, agora vai fazer esse outro que a gente entende que é mais importante. Olha, o que eu acho que aconteceu é que dentro da DC Studios, e aí você pode incluir James Gunn e o Peter Safran, juntamente com talvez um Zaslav da vida aí na Warner, de entender que temos que focar nos heróis grandes. Claro, os Jovens Titãs são grandes, eu acho que ninguém vai questionar isso. Mas a Mulher Maravilha, ela é maior. E ela teve um filme que fez dinheiro pra caramba. Pra mim é muito claro, assim, que teve uma mudança de rota no meio da DC Studios pra, vamos priorizar Mulher Maravilha e Batman. Precisamos desses roteiros. Por que eles chegaram na conclusão? Foi por livre e espontânea vontade do James Gunn? Acho que não, sabe? Acho que teria alguém, né, lá de cima, seus Zaslav da vida, dizendo, vamos priorizar os grandes. Claro que isso sou eu especulando, mas é muito curioso o James Gunn pedir pra alguém parar de fazer um roteiro pra fazer sobre um outro herói. E não entendam mal, eu não tô reclamando, eu acho melhor desse jeito,
Porque, olha, olhando uma questão de cronologia de universo de DCU, eu acho melhor você primeiro apresentar Superman, Batman, Mulher Maravilha, quem sabe ter uma Liga da Justiça, e depois você faz o filme dos Jovens Titãs. Filme dos Jovens Titãs é uma coisa que todo mundo quer, é um filme que quando sair vai ser um fenômeno, eu tenho certeza, especialmente se for bom. Mas eu também não tenho muita pressa que esse filme saia, porque eu acho que os outros heróis precisam ter mais prioridades. Porque a equipe dos Jovens Titãs, eles são inspirados pelos outros heróis, né? Os heróis adultos. E é isso que eu acho que talvez fosse estranho ver Jovens Titãs antes de Liga da Justiça. Tipo, ok, você poderia fazer isso, talvez não fosse o fim do mundo você primeiro fazer o filme dos Jovens Titãs, mas, né, dentro da lógica, né, do normal, seria ser depois. E quem sabe agora eles estejam querendo seguir essa lógica normal, né? Sem querer acelerar nada. Então, eu acho que é uma boa ideia. Eu acho que o James Gunn faz certo em pedir pra Ana Nogueira, já que ele tá confiando tanto nela, assim, pra escrever o roteiro da Mulher Maravilha. Acelera esse roteiro da Mulher Maravilha, em 6 meses termina, e aí depois ela vai fazer o roteiro dos Jovens Titãs. Porque esse sim você vai ter muito mais tempo pra trabalhar e tal. Porque a sensação que eu tenho é que eles querem lançar o filme da Mulher Maravilha em 2027. E aí você tem que correr pra esse filme sair em 2027. Eu gosto dessa leitura, pra mim faz muito sentido. Eu quero que a DC priorize, claro, os heróis grandes. Tudo que eu sempre pedi na DC é que tenha um equilíbrio. Quer fazer um filme de um herói médio, pequeno? Beleza, mas faz um grande. Pelo menos um por ano tem que ter esse equilíbrio. É só isso que eu peço. E a gente agora realmente está vendo movimentos internos para priorizar os heróis grandes. E os heróis, vilões pequenos e médios, quando vem um rumor deles, é geralmente pra série ou animação. Já perceberam isso? E pra mim, eu acho muito melhor desse jeito. Acho que é muito mais organizado, muito mais seguro, muito menos risco. E eu sou da opinião que a DC não tem que jogar modo hard. Já falei 500 vezes, tem que parar com essa filosofia do modo hard. De querer ser diferentão. Só por ser. Eu não tô dizendo que você tem que jogar no modo easy. Não tem que fazer cameos gratuitos. Não tem que só fazer filme do Batman, sabe? Mas você pode ir no modo normal. Ninguém vai te matar se você for no modo normal. Faz um herói grande, um herói médio, grande, médio. Ninguém vai morrer e vai dar super certo, vai ser um sucesso também. É muito menos risco, mas também é como eu vejo essa parada. Comentem aqui o que vocês fariam nessa situação. E beleza, seguindo aqui com o último assunto, é a questão dos 2 novos jogos da DC. Tem um rumor muito forte aí de que nesse mês de agosto a gente vai ter um novo anúncio de um jogo Lego. E esse jogo Lego seria um Lego Batman adaptando os filmes. Geralmente esses vazamentos da Lego não erram. Então assim, ó, temos boas chances de ter um novo jogo da DC, Batman, mês que vem. O anúncio, tá? Não que o jogo vai sair no mês que vem. E assim, eu acho fantástica essa ideia. Um jogo que vai ter várias fases do Lego Batman baseado nos filmes. Caraca, velho, isso é muito foda. É um sonho, de verdade, é quase um sonho. É tipo os jogos Star Wars, né, que adaptaram os filmes, teve aquele jogo que adaptou toda a saga, tinha os 9 filmes, né, dentro de um jogo e várias fases ali. Pô, pra mim é isso, só que com Batman. 4 fases do Batman de 89, 4 fases do Batman Returns, 4 do Batman Forever, 4 Batman e Robin, 4... Cara, é isso aí. A única coisa que esse jogo pode dar ruim é se tiver poucas fases. Sei lá, só tem uma fase do Batman Returns, aí é pouco, sabe? Pô, eu quero, sei lá, né? No mínimo umas 3 fasezinhas por filme, né? Pô, cara, já pensou uma fase do The Batman, uma fase do Cavaleiro das Trevas ressurge, Cavaleiro das Trevas? Tá maluco? E que põe o Máscara do Fantasma, tá? É filme... Saiu no cinema. Não se iludem, não vai ter fase do Máscara do Fantasma. Mas deveria. Já tô até vendo que a fase secreta é a fase do Batman de 66. Que tem que levar a bomba, né? Porque essa cena é do filme, vocês sabiam, né? Essa cena da bomba é do filme. Cara, essa ideia é muito foda, mal posso esperar que seja verdade. Mas bem, essa era a notícia boa de videogame. Agora tem a outra. Surgiu aí nas redes sociais uma vaga de emprego da Warner Bros. Montreal, que eles estão contratando alguém para um jogo AAA da DC. Por enquanto é boa notícia. Mas é aí que tem o gacha. Essa pessoa que eles estão contratando tem que ser especialista em jogos de serviço. Ai, meu coração! De novo, não! É claro que essa é só uma vaga para uma pessoa, não quer dizer que o jogo inteiro vai ser um live service, tá? O problema realmente é o histórico da dona Warner Games.
A gente lembra do Gotham Knights, a gente lembra do Esquadrão Suicida, a gente lembra da Mulher Maravilha. Pô, eu fiquei 3 anos nesse canal hypando o jogo da Mulher Maravilha, o jogo foi cancelado e eu nem vi o gameplay! Maldita Warner! Eu acho que você pode ver essa notícia com um copo meio cheio, meio vazio. Meio cheio no sentido de que, ó, estão querendo contratar esse cara com experiência live service? Beleza. Mas pode não influenciar tanto no jogo. Talvez todos os jogos hoje tenham alguém que seja especialista em live service, sabe? Talvez eles contratem alguém que seja especialista em live service que tenha bom senso, que não queira colocar 300 microtransações no jogo, sabe? Talvez seja por isso que eles querem um especialista que sabe o que fazer do jeito certo. Ou você pode ver do jeito meio vazio, né? Estão contratando esse cara porque vão meter 500 transações para pegar o manto do Batman, o cinto do Batman de 89. O que realmente não ajuda mesmo é o histórico da Warner. Você já fica desconfiado, você lembra do passado, você lembra dos erros, nada realmente aponta que é pra uma coisa boa. Mas, ainda assim, é um jogo AAA da DC, né? Estão falando aí abertamente, jogo AAA com personagens da DC. Provavelmente é alguma coisa envolvendo o Batman. A gente sabe que a Rocksteady está desenvolvendo um novo Batman Arkham. Talvez a Warner Montreal apoie o desenvolvimento desse jogo e por isso que eles querem contratar um cara pro live service. Enfim, tem 500 possibilidades do que pode estar acontecendo. Pode até ser um outro jogo separado da Rocksteady. E aí até tem uma coisa boa, porque se for um jogo separado da Rocksteady, pô, é um jogo AAA que provavelmente não é do Batman. Porque a Rocksteady já vai estar fazendo um jogo AAA do Batman. Difícil que eles iriam fazer 2 AAA do Batman ao mesmo tempo, né? Enfim, diferente do caso desse jogo Lego Batman, esse jogo eu acho que vai demorar bastante para ser revelado. Ainda mais depois, né, da grande confusão que a gente teve no negócio da Mulher Maravilha. Evitar problemas, acho que eles vão anunciar o próximo jogo só no ano que vem, sabe? Por agora, com certeza não. E galera, ufa, até que foram muitas notícias. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e dá-lhe DC. E esse foi o vídeo com as novidades da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.